meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Mais uma semana de Mais, estudo aí, graças a Deus. mais um ano, né? É, a gente só comentando, né, que a gente está fazendo 3 anos de gravação, né? A gente posta uns dias depois, mas hoje, né, essa semana a gente está fazendo esse julho, né? A gente faz a aniversário, né? Fizemos um episódio comemorando, né? Falando de Pedro, justamente pelo trecho que nós estamos estudando. E hoje nós vamos dar continuidade, né, ao estudo. Então, nossa leitura inicial é do livro Mãos Unidas, capítulo 29, Fiéis sempre. Na equipe de serviço ao próximo em que o Senhor te situou, aceitarás a nobreza de servir. Muitos companheiros te falarão de obediência, incentivando o dissídio, e outros muitos se referirão à prosperidade, apoiando a indolência. Escutará vozes diversas, apregoando renovação para se apagarem depois em desequilíbrio ou loucura, e registrarás comovedores apelos à liberdade da parte de muitos que se encaminham para a rebeldia ou licença. A nenhum deles censurarás. Compadecer-te-ás não apenas de semelhantes vítimas da ilusão, mas igualmente dos empreiteiros do mal que entretecem inadvertidamente a rede de sombra a que se precipitam nossos irmãos, para despencarem eles mesmos um dia no bojo das trevas expiatórias. Atravessando a ventania da discórdia ou da violência, da incompreensão ou da indisciplina, guiarás o barco da própria fé, assegurando lealdade ao rumo escolhido. Manterás, por isso mesmo, paciência e compaixão, por alavancas de apoio no trabalho que o mundo te deu a efetuar. Não, desculpe. No trabalho que o mundo te deu a efetuar, e usarás a ferramenta de ação de que o Senhor te muniu, na seara do bem, amparando e elevando sempre. De quando em quando surgem os dias de tribulação maior na turma das boas obras, em cuja harmonia e eficiência deves colaborar. Esse irmão foi surpreendido pelo sofrimento e aquietou-se à margem da estrada, sem coragem para seguir à frente. Outro sonhou com realizações fantasistas e largou a construção em andamento, a fim de aprender que o tempo não confere autenticidade às edificações que não auxiliou a levantar. Aquele outro preferiu descansar nas ilhas de imaginário repouso, atrasando o relógio da própria evolução. Outro ainda admitiu que a tarefa espiritual lhe desprestigiava a dignidade e abandonou a oficina, atendendo ao influxo de ambições desmedidas, de cujos desencantos no futuro voltará para recomeço na ciência do bem. A todos bendirás e por todos orarás, consciente de que nenhum de nós, até agora, se acha isento de precipitação nos mesmos erros. Em meio, porém, de todas as ilusões e desvarios, sustentarás o amor ao próximo como sendo a luz de tua marcha, e leal à própria consciência, ouvirás a cada passo a voz do eterno amigo, a repetir-te nos recessos do coração. E entre todos aqueles que me seguem ou me procuram, o maior será sempre aquele que se fizer de todos o fiel seguidor. Falando da nossa obediência ou não, né? Então, mais uma vez, Senhor, agradecidos estamos aqui, aposto para o nosso estudo da semana, que Jesus possa nos envolver, que os amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis possam estar conosco, nos intuindo, para que possamos dar esse recado tão importante do Evangelho, que possamos ser obedientes aos seus exemplos, aos seus ensinamentos, e que possamos estar mais uma semana trabalhando nessa obra do Evangelho, e que todos que possamos aqui sair melhor do que chegamos. Que Jesus nos envolva hoje, agora e sempre, em seu abraço fraterno. Graças a Deus. Então, né, nós estamos mais uma vez aqui com o estudo do Evangelho, né, de Mateus, à luz da doutrina espírita, né, depois de a gente ter feito uma comemoraçãozinha, né, o Aloysio já realiza 10 anos, né, e nós estamos aí completando os 3 anos de gravação. A gente começou em julho, né, princípio de julho, como a gente não põe depois, né? A gente tem sempre uns episódios a mais para gravar, caso tenha alguma intercorrência, né, Zé? Mas a gente começou no capítulo 11, versículo 30.
né? Hoje já estamos no capítulo 14. Devagarzinho, mas a gente vai indo, né, Zé? Com E, e, certeza. e a gente está naquela passagem que Jesus caminha sobre as águas, mas nas semanas anteriores a gente já viu o fenômeno, né, mediúnico, mas que a gente sabe através dos ensinamentos da doutrina espírita, né, tanto na Gênese quanto no, na obra da mediúnica, né, do livro dos médios, que não é nenhum milagre, algo que Jesus sabe fazer porque ele conhece, né, e nós ainda não é uma manifestação física, mas natural. Mas aí o Aloysio fala que o foco do nosso estudo não é falar dessa parte, né, do que se houve, se aconteceu, se esse efeito aconteceu ou não, se é uma alegoria, se é uma coisa, porque às vezes na Bíblia tem, né, no ensinamento, às vezes tem as metáforas, né, que Jesus usa, se isso aconteceu, qual o significado, mas nossa intenção é tirar, né, o ensinamento espiritual. Ah, que muitas coisas são alegóricas, são figurativas, né? Aí, como ele fala, né? A gente não sabe, não existiu de fato um dilúvio que cobriu toda a face da terra, né? Tudo isso é uma forma de explicar esses períodos, né, de transição, que é o que nós também estamos vivendo hoje. E que existem explicações espirituais, né, que é sempre possível obter, né? E nos versículos anteriores, a gente já tirou alguns ensinamentos, né? Quando Jesus, por exemplo, se faz reconhecer. Jesus vem caminhando pelas águas, os discípulos a princípio se assustam, né? Acham que é um fantasma, né? Mas depois Jesus vai falar: não, tenham coragem, né? Não tenham medo, porque sou eu, né? E aí os discípulos, né? Pelo menos Pedro se acalma, né? Não sei se a gente, né? O que o Luiz fala, né? Será que você acho que você nem ia reconhecer Jesus, né? Para começar, né? Eles pelo menos reconhecem. Mas você vê um fantasma, né, tipo um ser iluminado correndo. Você está no meio da tempestade, né? Eu acho que a grande dificuldade nossa nem é se acalmar, é reconhecer, né? Dentro da dificuldade que é Jesus que está fazendo alguma coisa ali, né? É porque é justamente aquilo que a gente não faz, né? A gente, é difícil a gente reconhecer Jesus nos bons momentos. Na dificuldade, então, a Piora, gente né? se coloca à frente dele, né, e tem muita dificuldade em entender que aquilo ali é realmente um aprendizado, né? Tirar o aspecto espiritual de toda a experiência que a gente tem, quer seja ela positiva ou negativa, né? Então, imagine, né, você lá no meio da tempestade, né? Já, a tempestade e o barco balançando já trazia um certo temor. E de repente você vê alguém que você não reconhece caminhando sobre as águas, é realmente assustador. A tendência é até fugir, né? Nem é de caminhar em Ir ao direção a ele, que é o que encontro. Pedro faz, né? Demanda uma coragem muito grande, né? Então, nosso E aí ele versículo. fala justamente dessa personalidade de Pedro nesse momento, né? Que Pedro tem o Pedro, esse Pedro, né? E tem o Pedro, né? Que como manoteiro, né? Que dá más notícias, que arruma encrenca com todo, E na com mesma as hora que ele. pessoas, né? Tem aquele no Boa Nova, né? No capítulo Boa Nova, que no começo Jesus pergunta, né? Quem é? Quem dizem que eu sou? E aí fala, você, né? Filho de Deus, que tal. Mas logo em seguida, quando Jesus começa a fazer o discurso, que vai ser crucificado, ele já cai a Muda de vibração ideia. dele, aí ele fala, não, senhor, não pode ser isso, é Isso não pode assim, não acontecer, pode né? acontecer e tal. E aí Jesus fala que sai, né? Sai de perto de mim, quer dizer, é no mesmo momento, né? E nós somos assim, né? É. Essa dualidade que a gente vive, né? Que é normal também, que a gente tem que entender, né? E na mesma hora que você está bem, às vezes qualquer coisinha te desequilibra, te tira do sério, te joga, né? E aí você tem que estar atento É essa para. postura mesmo do Pedro do Boa Nova, né? Quando a gente vê uma dificuldade maior se aproximando, a gente fala, não, isso não pode estar acontecendo, Deus não ia permitir, né? Que está tudo errado, não pode acontecer comigo, né? E é engraçado assim, outro dia, conversando com uma mãe, aí ela falou assim, que aconteceu uma situação com o filho de outra, né?
Aí ela falou assim, nossa, graças a Deus que não foi comigo. Aí eu fiquei pensando o quanto que a gente tem Por esse que que pode sentimento ser com o outro, egoísta né? mesmo, né? Mas se não foi com você, te dói pensar numa situação dessa, por que que pode ser com o filho do outro, né? Então é uma postura que a gente tem que ter muita vigilância, né? Para não ser É como uma coisa que às Pedro. vezes até instintivamente você pode ter né, num primeiro momento, mas depois você tem que ter uma reavaliação disso. É o que Pedro faz, né? Então ele está sempre assim. E isso é um aprendizado, né? Não é uma coisa que você consegue assim de uma hora para outra, né? E muita gente não tem nem a consciência ainda, né? Então, nosso versículo de hoje é Mateus 14, 28, né? É o versículo 28. Em resposta, Pedro disse: Senhor, se és tu, ordena-me ir a ti sobre as águas. É a confiança, né, que ele está demonstrando. Quer dizer, nesse momento é um Pedro heróico, né? Que representa o perfil de quê? De um cristão corajoso e fiel que confia, né? Se és tu, se você é Jesus mesmo, não. Então, me fala que me dá a ordem, né? Quer dizer, ele está ali dentro de um barco fraquinho de madeira, né? De palha, num mar, né? Ele fala revolto e, né? Mas apresentou o egoísmo cristão naquele momento, né? O mesmo egoísmo que ele teve lá na origem, né? No livro que retrata lá no livro Paulo Estevão, né? Que os espíritos falam muito. Se não fosse a postura de Pedro naquele momento, naquela situação, né? As coisas não teriam acontecido, né? O cristianismo talvez tivesse morrido ali, né? Não morrer, né? No sentido de morte, mas talvez fosse ficar É, paralisado, né? mas Ele a vida da gente é fala. essa dualidade, né, meu Zé? É tudo que você faz, diariamente você faz escolhas e cada escolha vai ter um resultado diferente, né? É o que vai falar aqui mais adiante. Quer dizer, você está sempre obedecendo a alguém ou alguma coisa, né? E aí ele vai, e aí ele fala, né, que aqui que nós vamos estudar hoje é a palavra ordena-me. Porque para o discípulo de Jesus, quando é discípulo, ele não faz uma sugestão, ele não recomenda, ele não orienta. O discípulo aceita aquilo como uma ordem, né? Então existe essa, não é para a multidão, Jesus falava assim como uma orientação, como uma sugestão, mas para o discípulo é uma questão mesmo de, de, de obediência, né? Se Jesus mandou, quer dizer, porque é uma coisa praticamente lógica, né? Você está dentro de um barco dentro de uma tempestade, o barco balançando ainda é mais seguro do que se andar nas águas, né? Você vai pular na água, porque a água também está revolta, né? Então não é uma coisa lógica. Eu acho que é isso que está demonstrando, né? Que apesar de tudo parecendo um caos, às vezes na sua vida está tudo virado de ponta cabeça, mas você tem que E enxergar só o Jesus ali, né? espírito, né, da fibra moral, né? Dele, uma fibra moral estruturada, né? Na mais resistente, muito resistente, né? Falaria isso, né? Se és tu, ordeno que eu usar. Não é qualquer um de nós que faria isso, né? Então, naquele momento, ele demonstrou, aqui veio, né, a representação dele em termos de evangelho, a fortaleza que ele seria, né? Mandar sair da segurança do barco, afrontando esse grande perigo, né, do mar revolto, vivendo, mas eu vou. Então, seria Jesus falando para nós, né? Abandona a sua zona de conforto, porque o barco ali naquele momento ainda era um conforto maior, né? Apesar de existirem dificuldades ali também, do vento, da tempestade, né? Mas era, pelo menos, uma certa segurança, né? Agora, ele caminhar sobre as águas, aí era uma coisa realmente só os fortes, né, teriam condição de fazer, né, Rita? Verdade. Eu que tenho pavor de água, de mar, então, hein? Ia sair correndo.
Eu não sei Eu para onde que eu ia sair não sei correndo, nem porque para onde, né? Ia se eu, enfiar dentro eu da. acho que eu me agarraria à vela do barco e ficaria gritando, socorro! Ai, ai. Ai, ai. E tinha mais Porque não é discípulos, né? brincadeira, né? A gente está rindo, está brincando, mas é nos momentos da dificuldade que a gente vai realmente demonstrar a nossa fé, né? Porque estar bem, onde tudo está caminhando favoravelmente, é fácil, né? Meditar no alto da montanha, lá, né? No fresquinho do alto da montanha, é maravilha. E aí, né? Ele vai no Velho Testamento, Gênesis 22, 1 e 2, né? Que ele vai fazer uma analogia com a situação de Pedro, de Abraão, né? Então, depois dessas coisas, perdão, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. E no versículo 2, né? Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Morilá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, olha só que coisa cega, né? É uma oferenda que para testar o nível de obediência, né, de Abraão, por quê? Ele não pediu qualquer oferenda, ele, ele pediu Filho aqui, né? amado, né? O filho amado, né? Porque é o que Deus E, faz, né? Não é a oferta de Deus para nós? é, ele coloca Oferta máxima. essa situação à prova, né? E a gente, no movimento espírita, esqueceu muito essa questão, né? A gente se atém muito à questão do livre-arbítrio, mas esquece que sempre nós estamos obedecendo a alguém. Então, assim, quando você fala assim, eu sou livre, é livre, realmente, Livre para para escolher, obedecer né? ou não, né? Ou você obedece a Deus, ou você vai obedecer a Mamon, as coisas do mundo. Então, não existe assim uma falta de obediência, porque o tempo todo, ou você vai obedecer ao álcool, a alguns vícios, ou então você vai ser obediente a Deus, né? E aí a gente vê lá que, desde o Velho Testamento, né, na figura de Adão, né, que o primeiro Adão, realmente, o que ele estava? Estava lá no jardim, o que ele fez? Desobedeceu, né? E aí depois vem Jesus na crucificação, representando, né, a obediência total a Deus, né? Então, nós somos livres, sim, mas livres para obedecer. Então, a nossa evolução maior vai ser quando a gente realmente, né, fizer dessa obediência a Deus com caráter de espontaneidade que ela precisa ter, né? Então, todas as nossas ações vai desaparecer essa possibilidade de escolha, porque nós já vamos estar dentro da unidade cristã, Conscientes, escolhendo a conscientes Deus. que o melhor a fazer é isso, né? Embora a gente, né? Mas tem o caminho, né? O caminho é esse mesmo. A gente está a caminho e uns mais perto, outros mais longe. Mas E para aí isso que ele, Deus manda os exemplos, né? Para isso a gente tem é, exemplos a seguir. e ele deu o exemplo de obediência, porque fala assim: nós somos diferentes de Abraão, né? Porque a gente obedece desde que o criminoso não seja meu filho, né? Porque quando se trata, proibir um boné na escola. Aí seu filho pega, leva o boné escondido na mochila e usa. E aí você é chamado na escola. Aí o que você faz? Justifica. Você se justifica. Mas o que tem? Por que não pode usar boné, né? Então, olha a diferença da nossa postura frente à vida, a diferença de Abraão, né? Que realmente ele ofereceu. O filho ficou até assim, assustado, né? O que é isso? Você está me colocando aqui na mesa Do do holocausto, sacrifício? do sacrifício, né? Mas ele realmente estava ensinando naquele momento ao filho a Ah, questão, né, da da obediência. obediência, né? É quando eu penso em sacrifício, né? Quem que eu penso que eu não quero que sacrifício? Ele, por exemplo, citou o exemplo de alguém que faz medicina, né? E o pai investe tudo no filho, meu filho vai ser médico.
Aí o filho vira para o pai e fala assim, ah, mas acontece que eu vou trabalhar lá no Médicos Sem Fronteiras, né? Dentro da dificuldade, do sacrifício, de todas as situações, aí o pai se desespera. Mas como? Você tem um consultório montado aqui você vai ganhar Investir na sua dinheiro, educação, eu né? investi na sua educação. Então, nesse aspecto, a gente mostra a desobediência, porque o filho já está pronto para se sacrificar e exercer o papel dele de humano mesmo, né? Que é olhar o outro como irmão e dar para a vida de volta o que a vida ofereceu de bom a tudo ele, né? A ele, né? E o E pai realmente o interessante é que esse mesmo pai que não quer que o filho vá, quando ele assiste uma reportagem dos Médicos Sem Fronteiras, ele acha bonito, né? Ele fala assim, nossa, que bonito isso, né? É, que os jovens, desprendimento, entendeu? né? Que Que os jovens desprendimento fazem isso, né? colabora, deve até, se tiver condição financeira, deve colaborar, né? Fazer o depósito lá, que lá dentro da Fraternidade Sem Fronteiras, tem a Fraternidade Sem Fronteiras também, né? Que é um monte de são várias Frentes de trabalho, né? frentes de trabalho, né? Ele até colabora, mas eles, aí a hora que o filho quer ir, aí já não, peraí, aí já é mais difícil, né? É bonito o outro fazer sacrifício, mas o filho meu eu não quero, né? Não quero. E é diferente de Abraão, que se colocou em total obediência ao Senhor, e naquele momento Deus falou com ele, né? Calma, Abraão, não precisa se desesperar, eu só estava te colocando à prova, né? E aí ele dá o exemplo também da mãe faxineira que estava fazendo faxina, o filho chega com a marmita para ela, né? E aí a mãe continua trabalhando e o filho vai embora. Daí a pouco vem o carro da polícia, né? Com o filho e perguntando a ela: é seu filho? E ela é. O que ele fez? Ele estava tentando arrombar Um carro. um carro. E ela fala, né? Faça o que for preciso fazer. Acompanhe o filho à delegacia. Agora, se somos nós, a gente vai querer o quê? O tradicional jeitinho brasileiro, né? Ah, não, não é bem isso, ele não estava fazendo, não, Pode não deixar é que eu por dou, aí, pode né? deixar que eu corrija ele aqui em casa, que vai É. nada, né? Então, o Abraão mostrou para a gente essa tradição de espiritualidade profunda que a gente precisa desenvolver, né? É a Então, obediência a Deus, né? E o é, Pedro é um filho de Abraão, descendente dessa tradição de espiritualidade profunda, quer dizer, é uma sequência, né, de exemplos, assim como Jesus disse que Zaqueu, né, falou para Zaqueu, eis aí um filho de Abraão, né? Ele também pode ter dito a Pedro, que são aqueles exemplos que a gente tem para seguir, né? seguir a comunidade de espíritos obedientes na fé, né? E a gente precisa realmente fazer isso. E aí ele vai também citar a situação de Paulo, né? Que houve resistência dos cristãos, né? Quando Paulo voltou, né? Para casa de caminho, porque ele era um perseguidor, e de perseguidor ele se transformou. Não foi assim de uma hora para outra, de uma hora para outra, porque a gente tem que entender que esse processo de transformação ele é lento, gradual, porque ele tem que atender à espontaneidade. Se a gente fica só na máscara, né, a gente está fazendo tudo aquilo que Jesus condenou, que é a questão da hipocrisia. Então, Paulo foi um processo realmente que ele foi se transformando pouco a pouco, né, e chegou no momento mais na frente que a gente vê da questão da regeneração. Mas o princípio dele, né, a conversão no encontro de Jesus na estrada de Damasco, foi o processo inicial para ele, né? E depois ele se coloca à prova nas diversas situações que ele viveu. E aí criou-se muita afinidade entre Pedro e Paulo, porque Paulo tinha perdido Gamaliel, Que e era um pai Pedro para ele, né? e Pedro perdeu um filho que era o Estevão, né? Então, quando ele retorna para casa de caminho, o que acontece? O Pedro assume Paulo como filho querido, né? Inclusive, ele disponibiliza para ele, naquele período que ele ficaria ali com eles, né? O quarto de Estevão, a cama de César. Como também dentro desse processo, ele queria ensinar o quê? A obediência. É bonito isso, né? É. Sabe o Como que 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 eu tem gosto exemplos de disso? obediência e desobediência, né? E a É, gente
eu falo assim, que quando a gente vai estabelecendo esses vínculos de paternidade, e aí eu vou mais longe, né? Quando você começa a conseguir olhar para o outro como o irmão realmente, né? Em humanidade, que todos somos iguais, o seu coração vai adquirindo uma certa serenidade, né? Então, que a gente tenha esse propósito mesmo de obedecer cada vez mais, né? Aí fala que a obediência de Paulo é uma herança de Pedro, né? E aí ele vai também para o livro Instrumentos. Instrumentos do Tempo, né? Que aprendamos a obedecer. Aí o benfeitor fala, olha, recorda que a obediência é o alicerce da ordem nos mais recuados círculos da natureza, e aprendamos a obedecer se realmente nos propomos concretizar o ideal superior que abraçamos. Então, uma coisa que tem que ficar clara é assim, que o tempo todo a gente está obediente, está obedecendo a alguma coisa, a alguém, a alguma circunstância, mas que a obediência, para nós cristãos, ela tem que ser um processo de aprendizagem, porque a gente tem que aprender a obedecer o ideal superior que seria Jesus, né? Não vale procurar o evangelho para dissipar-lhe os tesouros em manifestações palavrosas. Sem dúvida, ensinar é capítulo importante do nosso trabalho que não podemos e nem podemos olvidar. Imperioso, porém, reconhecer que somente ensinaremos com segurança, aprendendo por nossa vez na escola da disciplina à frente do Cristo, submetendo nossa posição inferior ao sopro criativo de sua bondade e sabedoria. Quer dizer, a obediência, a disciplina que a gente tem é junto ao Cristo, né? Obedecendo a Jesus e conformando-nos à verdade que ele personaliza em seu exemplo de amor e luz, converter-nos-emos de beneficiários em aprendizes e de aprendizes em servidores fiéis da sua doutrina de redenção no curso do tempo incessante. Aprendamos a viver sob o jugo do Senhor, dentro de nossa liberdade de escolher o próprio caminho, de vez que somente pelo cativeiro voluntário aos nossos deveres é que caminharemos para a nossa divina emancipação. Então, quando a gente aprende a obedecer Jesus, o que acontece? O nosso jugo é suave e o fardo fica leve. E a gente começa a ter outra visão, né? E Pedro é esse representa, né, esse alicerce que ele fala aqui no texto, né, da ordem, é o Pedro, né, que Jesus fala para ele, tu serás a pedra sobre a qual edificarei a minha igreja, né? Que aí ele fala, é conceito de engenharia, né? Sem É. aquele alicerce, se você não tem aquele alicerce, né? Ele dá o exemplo da briga de Tiago com Paulo, né? Que Paulo é que punha, né? Que Pedro, né? Eles obedeciam a Pedro, né? E a obediência é esse aprendizado, devagarinho você vai aprendendo, né? Houve aquela disputa, né, Nossos entre filhos são Paulo e exemplos disso, né? Tiago É. a respeito da circuncisão, né? E aí o Pedro ele ora, né? E eu achei muito interessante no livro quando fala assim, quer ver? Eu paguei até o pedacinho aqui, olha. Quando se agravou a situação, né, entre Tiago e Paulo, né? Está lá no livro Paulo Estevão. Aí Pedro foi convidado a intervir. Mas olha como que a personalidade de Pedro tem muito a ver com a nossa. Olha, quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Isso é a própria angústia do Pedro, né? Que às vezes a gente também tem vontade de fazer Ah, isso, vou né? embora, A o negócio aqui tá situação, ruim, né? deixa para lá, vou embora, né? Em seguida, pensei em aceitar a luta e reagir. Olha só, reação, Mas né? ainda é reação, né? É reação ainda. Mas uma noite tão bela quanto esta, orava eu neste quarto quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos quando a porta se abriu, com imensa surpresa para mim,
Olha a posição dele. Então, ele estava num processo de recolhimento, de silêncio, de joelhos. O simbologismo de estar de joelhos é muito bonito, porque a gente está se colocando na posição mesmo de ser obediente, né? De se curvar perante uma força maior, né? Aí era o mestre. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias de Tiberíades, fitou-me grave e terno, e falou: Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. É o grande desafio nosso, atender aos filhos dos Calvários, né? E deixar Nossos nossos caprichos, né? Nossas caprichos de vontades, nossos lado, né? desejos, né? Nosso desejo. É, Então, porque se a gente segue o mestre, é obediente a ele, a nossa visão e o nosso compromisso maior é com a fraternidade, né, que deve existir entre todos nós. é o que ele fala, que ao nível, conforme a gente vai aumentando a obediência, né? Quando ela se consolida, né? O que vai acontecendo? A gente vai saindo da condição de multidão, que a multidão só ouve, só acha bonito, né? Vai para discípulo e de discípulo para apóstolo, né? Quer dizer, o apóstolo já não tem mais a vontade própria, ele já abriu mão, ele teve o livre-arbítrio, ele usou o livre-arbítrio para poder fazer as suas escolhas, mas por fim ele abre mão dele, né? É quando Paulo fala, né? Não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, né? Então ele fala porque, mas isso quem pode afirmar isso, né? Ele fala Chico Xavier, né? É aquele que é o apóstolo. Quem vê Jesus vê a Deus e quem vê a mim vê Jesus. Mas são poucos, né? A gente só pode escolher um senhor, né? De quem seremos donos, né? As escolhas Aí ele, diárias que a gente faz a todo momento, né? A cada instante você tem que escolher alguma coisa. E aí a sua espontaneidade, a sua maneira. E aqui, né, aquela coisa, né? Nós somos fracos, então às vezes fazemos as más escolhas, só que a gente tem que saber que vai ter a consequência, que não tem jeito de não ser. a Se lei adiantou um pouco, divina, né? a lei divina é uma lei de responsabilidade, né? Hum, E aí ele vai lá no livro Pão Pão Nosso, Nosso. né, 16, a quem obedeces. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. Isso é interessante, né? Quer dizer, a própria rebeldia nossa quer dizer que você está Você está obedecendo o outro obedecendo lado. alguém, né? Não, essa Não, história que não, me não, tocou muito. Quer dizer, que livre-arbítrio é esse, gente? Você só tem isso livre-arbítrio para escolher. Depois que você escolhe, você é escravo daquilo que você escolheu. Dependendo do grau, então, né? Se você é, escolhe beber, ué, vai ficar escravo do vício, né? Então, e o que aí, que é ó, melhor ser escravo de Jesus ou escravo é do vício, né? do vício? O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoiluminação. Quem semeia, nossa, mãe, desculpe. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. É isso que você falou, né? Quando você está vinculado às coisas do mundo, você tá obedecendo a uma viciação aí que você tem que parar para pensar o quanto que ela vai te escravizar, né? Porque a obediência ao Senhor, você já falou isso também, nos liberta. Agora, a obediência às coisas do mundo nos Nos escraviza. escraviza. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Gente, olha que coisa linda, né? Então, aqui, ó. E determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas o que a gente fez? A gente preferiu, né, escolher a condição de inferioridade e organizou para nós o cativeiro, né?
A quem obedece? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né, Rita, todos os dias. A quem obedecemos, né? Se você fizer, aqui ele fala, se você fizer um autoexame, você chega à conclusão que ainda não obedece a Jesus, né? Você admira, você se emociona, você estuda, igual nós estamos estudando aqui, a gente já sabe, mas ainda obedece a quem? Ao mundo, né? E A aí ele fala, vaidade, né? a gente admira Jesus, mas a gente não obedece. E muito do que a gente ainda faz, né? Isso aí eu fiquei com vergonha, né? O fazemos por vaidade, por Vaidade. glória, mendigando o quê? Aplausos. É uma coisa séria, né? Mas a gente tem que pensar também, eu vejo muita questão assim, a gente vive muito conflito. Pelo fato da gente estar no lar cristão, as pessoas costumam colocar a gente assim, num patamar de evolução que a gente não tem. Não tem. E o nosso lado vaidoso até gosta disso, né? Não vão falar que não gosta, porque gosta. A gente tem Mas que o lutar contra isso, né? tem que lutar o tempo todo, entendendo que a obra é do Senhor, a gente é simplesmente cooperador, porque só acontece o que ele permite e dentro da vontade dele. Então, eu mesma, eu tenho esse conflito e eu sinto extremamente mal-estar quando as pessoas, sabe, e elas acham que está agradando, né? Ah, ah. Aí eu fico pensando assim, gente, o que eu faço é o que todo mundo, o que eu faço não, o que eu estou iniciando, né? Dentro desse propósito de fraternidade, as pessoas deveriam fazer, né? Que a gente só vai ser feliz realmente quando todo mundo abraçar essa causa. É muito difícil, você consegue deitar à noite sabendo que o mundo está do jeito que está, as situações, né? Hoje, por exemplo, tem na internet uma questão da inteligência artificial. Você já viu a propaganda da Uhum. Compy? Então, aí ontem ainda estava pensando nisso. Eu falei, o homem está chegando num patamar evolutivo a nível material grande. Agora, o que, que a gente faz com tudo isso se a gente não tiver valores morais? A gente vai estar criando para nós um cativeiro, porque a gente está vendo assim, o mais forte, o poderoso, trabalhando o quê? Na exploração do outro, né? Então, vamos questionar muito isso, a quem nós obedecemos. E essa obediência que Abraão, né, ensinou para o filho, que Paulo aprendeu, né, com Pedro, lá nessa situação, né, que, de aprendizado. O Pedro teve um papel muito grande. Se ele defendia Tiago, ele desagradava Paulo. Se ele agradava Paulo, ele desagradava Tiago. Então, naquela postura de oração, de se ajoelhar, ele entrou em sintonia com o pai e ele falando, a quem que você tem que priorizar? Os filhos do Calvário. E quando conseguiu fazer isso, ele foi aquela rocha forte que fez com que o cristianismo se mantivesse firme, Mantivesse firme, como né? alicerce para o bem-estar da humanidade. Agora ele fala, né, que toda dificuldade que a gente tem é realmente uma dificuldade o quê? De desafios, né? O tempo todo a gente está vivendo com situações delicadas, né, Rita? E cabe a cada um de nós saber, né, como que vai conviver com isso. Aí, esse exemplo de Pedro é muito claro, porque vontade de fugir você tem? Eu tenho. Você, acredito, também tem. De abandonar tudo? Você tem. Mas o que que Pedro fez? Se recolheu para ouvir o quê? A voz de Deus. E aí, quando ele se recolhe, porque a grande questão nossa, Rita, eu acho assim, a gente tem muita dificuldade nesse recolhimento.
Quando eu me coloco à frente de Deus e acho que Ele está sendo injusto comigo, eu estou me escravizando. Agora, se eu me coloco nessa posição de ouvir realmente seu ensinamento e tentar segui-lo, né? Caminhando atrás, na direção da poeira do pé do mestre, aí realmente a gente vai tendo mais harmonia nas nossas decisões. Não tem facilidade, mas tem aquela questão, né, da consciência tranquila, de você saber que você fez o que era mais certo, né? Ele, ele dá o exemplo, né, a pessoa, as escolhas que a gente faz, né? E dá o exemplo do Emmanuel, né? Quando ele era Públio Lentulus, lá na praia de Cafarnaum, Jesus disse: é de seu querer seguir-me agora ou mais tarde. Então, aí ele fala assim: aí ele usou o livre-arbítrio? Sim, usou, mas ele escolheu, né? Ele podia ter obedecido Jesus, mas ele não seguiu naquele momento. Por quê? Porque aí ele escolheu o outro lado. Ele escolheu ser escravo do império, obedeceu às convenções, a toga de senador, a lealdade, né? Que ele tinha aos caprichos políticos. Então, é o que o Aliso fala: o livre-arbítrio acaba sendo um conceito teórico que a gente nunca aplica. Por quê? Você tem o livre-arbítrio, sim, de escolher, né? Mas depois que você escolhe, e ele tinha duas opções: ou ele ignorava, né? O Paulo, por exemplo, ou ele ignorava a visão de Jesus e seguia para Damasco e matava Ananias, ou ajoelhava e dizia: Senhor, o que queres que eu faça? Então, quando ele ajoelhou, ele obedeceu a Jesus. Mas se ele tivesse ido adiante no seu propósito lá de matar o Ananias, né? Ele teria obedecido àquele impulso seu de agressividade, né? Ao orgulho, às convenções do Sinédrio. Então, o nosso livre-arbítrio é assim, ele só é se aplicado na hora da decisão. Mas depois que você decide, você entra num processo de obediência. Essa é a liberdade que a gente acha que tem, que a gente tem, né? É De verdade. escolher. Aí, Rita, para complementar, né, essa questão da obediência, eu achei no livro Consolador a pergunta 135 que fala assim: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Aí, olha, o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando deste modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Então, quer dizer, quando a gente confia mais na gente do que em Deus, aí a gente está criando a desobediência e fazendo com que as coisas, né, aconteçam, criando esse cativeiro, que é esse mal aparente. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 614, quando os espíritos, o Kardec pergunta assim: o que é que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, a única, olha, única, verdadeiramente necessária à felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ou não deve fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Se afasta. Então, olha que coisa bonita, né? É a lei natural, a lei de Deus, ela é a única e é ela que indica o caminho. Então, a nossa infelicidade não surge na nossa vida porque, igual a gente acha que Deus erra, que Deus está... Ah, mas Deus fez isso comigo, por que isso está acontecendo comigo? Isso aí é a pergunta lá do Consolador, né? É o mal crescendo em nós porque a gente atende, dá força às nossas fragilidades. Agora, se a gente tem o pensamento de que Deus é o Pai misericordioso, que Ele tem leis perfeitas, a gente seguindo a lei, sendo obediente, a gente realmente vai ser feliz. E ele dá o exemplo, né? Por exemplo, quando você tem o médico, né? Tem algum procedimento médico mais
complicado, que você tem que autorizar, você tem que assinar um papel lá para fazer aquele procedimento, ele fala que você tem que fazer duas coisas, né? É uma situação difícil, é uma situação delicada. Aí ele fala, a primeira coisa é fazer uma prece e perguntar para Jesus, né? O que eu queres que eu faça? E a resposta vem. E a segunda coisa é o quê? Obedecer, né? E vem como? Através de uma conversa com um amigo, numa página do livro, na televisão, numa música, né? Num passarinho cantando na árvore, ou num sonho, né? Os nossos sonhos dizem muito, né? Indicam muito o nosso caminho, né? Mas aqui que a gente não pode é duvidar, né? Ficar argumentando, não, isso eu não quero fazer, não, né? Eu me lembrei que foi uma situação muito difícil, que até hoje, quando eu lembro, me mexe muito comigo, que logo que eu comecei na instituição, nós tínhamos um idoso internado lá em Juiz de Fora, e por acaso ou não, né, eu estava em Juiz de Fora, fazendo outra coisa, nem era para coisa. E aí me ligaram dizendo que tinham resolvido amputar a perna dele, que não tinha mais jeito e que tinha que amputar, mas que alguém tinha que ir lá e assinar como responsável. E olha, meu Deus, a coisa mais difícil que eu já fiz, acho que uma das coisas mais difíceis para mim. Você assinar um documento responsável por uma pessoa que não é, né, não é da minha família, e acho que é isso que ficou mais difícil para mim ainda, porque eu não me sentia nesse direito, né? Mas ele não tinha, mas não tinha ninguém para assinar, tinha que ser eu estava ali, Deus me pôs ele naquele momento. E aí eu assinei, mas eu chorei tanto, mas eu chorava tanto de ter que fazer aquilo. E aí o médico não sabia mais se acudir. O idoso se me acudia, buscaram água, me deram queriam me dar calmante, porque é muito forte, né? Como você faz, sabe, assim, né? A pessoa perdeu uma perna, né, inteira. Falei, meu Deus do céu. E ele, assim, até hoje, né, Neuza? Depois perdeu outra, né? Ficou com a segunda, tá, hoje em dia, e é de uma mansidão e de uma serenidade. E tem uma certa lucidez, não é assim totalmente, tem alguma coisa, mas você vê que é tranquilo, né, para ele. E para mais para. Obediente. É um Ele, exemplo de você, obediência, né? é, Tranquila, porque o né? tempo todo ele não questionou, né? Ele se colocou, eis-me aqui, Senhor, Eis-me faça de aqui, mim Senhor. Um exemplo o que de quiser. humildade, né? Uma pessoa humilde, simples, sem muita instrução, né? Acho que foi, mas acho que era motorista, né? Que a gente tem a notícia. E assim, tipo assim, há pouco tempo a gente teve que trocar a fralda dele, né? Que nós ficamos com problema, foi a melhor fralda que eu troquei dentro da coisa, porque ele rola para lá, rola para cá, te ajuda a fazer o procedimento. Então, quer dizer, como é que você explica isso? A não ser pelo fato de ser uma pessoa obediente, né? Uma obediência que a gente, às vezes, muitas vezes, não tem na pessoa. Não é instrução, né? Não é uma questão de conhecimento, é de sentimento mesmo, É essa sentido. obediência, né? No livro Segue-me também, o benfeitor Emmanuel tem uma página sobre obediência justa. Olha que lindo. Todos os sofrimentos do homem, de modo geral, originam-se da pretensão de usurpar o divino poder. Gente, usurpar o divino poder. Na vastíssima paisagem de nossas existências, vemos sempre a misericórdia divina e a maldade humana. O dualismo, ó. A bondade celestial e a desobediência das criaturas. Sempre o pai generoso e os filhos imprevidentes. O Deus justo e as inteligências caídas e perversas. Doloroso quadro. Em tudo no planeta, a harmonia das leis do Senhor e a discórdia dos homens. A bênção providencial do céu ao céu e a rebeldia terrestre. Por isso mesmo, a humanidade, como aranha gigantesca, encontra-se no milenário labirinto, encarcerada na teia criminosa de suas próprias ações. Eu adorei essa comparação que ele fala, né? A humanidade aranha gigantesca, né? Emaranhada nas suas próprias teias, né? O coração do discípulo fiel do Evangelho, nos dias que passam, deve revestir-se com a vigorosa couraça da fé viva, porquanto é chamado a trabalhar numa floresta escura,
onde a maldade se tornou mais requintada e a sombra mais densa, e que guarde, sobretudo, a serenidade confiante do trabalhador, compreendendo a necessidade dos testemunhos e do sacrifício para todos, porque, para o aprendiz sincero, deve resplandecer o ensinamento daquele que, tendo vindo ao mundo através de anúncios divinos, assinalados por uma estrela brilhante, temido pelas autoridades de seu tempo, que transformou pescadores em apóstolos, lindo também, né? Que curou leprosos e cegos e levantou paralíticos de nascença, não quis usurpar o direito divino e marchou um dia para o monte, a fim de testemunhar a obediência justa ao Supremo Senhor da vida, no alto de uma cruz, ante o desprezo e a ironia de todos. É quando ele vai ao monte, né, antes da crucificação, e fala, né, faça-se A a sua sua boa vontade, vontade. A e não quem a minha. obedeces, né, Neuza? É, Pergunta fica aí para todos nós. A quem obedece? Ou quanto, pelo menos, né? Vamos, né? Já que a gente não obedece 100%, vamos só um pouquinho, né, vamos botar uma começando. porcentagem, vamos aumentar um cadinho a porcentagem de obediência, né, gente? Deus não tem pressa, né, mas que É, a gente tenha essa visão de que é necessário caminhar, né? Não dá para permanecer na inércia, alimentando velhas fragilidades. que está na nossa hora e a nossa prece final hoje vai ficar por conta de nada mais, nada menos do que Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. É, em autointerpretação, hein? Ele vai fazer uma. Agradeço a minha Se irmã, eu, amiga querida, se que eu assiste conseguir, as né? lives com a gente. Ela me mandou isso. Aí eu fiquei ontem, eu gosto sempre de ficar pesquisando, né, poemas, aí eu falei, Rita, vê se dá um jeito de incluir aí, porque a Rita domina mais as questões da informática do Mas que essa, eu. a colaboração é da Neuzete, né? Que É, passou a mensagem para a Neuzete. é, eu E achei vamos. bonita. Não, não sei fazer sozinha, gente, que coisa boa essa questão da cooperação, né? É verdade. De pedir ajuda, né? Quando você pode pedir ajuda, a gente às É, vezes se perde nisso aí também, né? e se Deus quiser, vai dar certo, né? Vai dar certo. Qualquer coisa, vamos tentar. Senhor, que és o céu e a terra, e que és a vida e a morte. O sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo estás, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faz com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como um pai. Minha vida seja digna da tua presença, meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim, e torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim, e torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim, e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me, dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Lindo, né? Senhor, livra-me de mim. Livra-me de mim.
É É, isso. com esse recadinho, né, de Fernando Pessoa, né, autoridade no assunto, a gente se despede. Até a semana que vem. Até semana que vem. Muita paz. Tchau, tchau.